Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vocês passam a acompanhar um webinar idealizado e produzido pelo Departamento de Marketing da Intertech Brasil. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade social corporativa, que foi preparado pelo Departamento de Business Assurance. E a gente conta, então, portanto, com duas participantes deste departamento que se apresentarão em breve. Meu nome é Robson Neiva, sou responsável pelo Departamento de Marketing e estarei mediando este evento. Antes da gente começar, eu quero passar alguns aspectos dessa organização para vocês. A gente espera que dure aproximadamente 1 hora e a participação de todos os presentes aqui é bem-vinda e necessária para enriquecer a discussão. Vocês podem escrever durante a apresentação a pergunta de vocês e no final da apresentação a gente abre o microfone, vocês levantam a mão, eu abro o microfone de vocês e vocês participam falando aqui junto com a gente, tá? Eu vou pedir que vocês saibam que essa apresentação é gravada e a gente vai compartilhar com todos os participantes posteriormente. Leva alguns dias porque a gente precisa subir na plataforma do YouTube, e aí a gente passa o link para vocês. Agora eu vou passar a palavra, portanto, para a Marina, que vai iniciar o evento. Marina? Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Marina e eu vou dar seguimento, então, ao webinar de auditoria de responsabilidade social corporativa. Ao longo deste período, iremos abordar os seguintes tópicos: conceituação de responsabilidade social corporativa, definição, metodologia e importância de uma auditoria, auditoria de responsabilidade social e programas de auditoria de responsabilidade social corporativa. Vou destinar alguns minutos para falar sobre a Intertech, a nossa companhia. A Intertech é uma multinacional, líder no seu segmento, com mais de 130 anos de história. Nós trabalhamos trazendo qualidade e segurança para a vida, somos líderes globais de soluções de qualidade total assegurada em todos os setores. Temos uma rede com 3 mil auditores globais que realizam por volta de 100 mil auditorias por ano. Contamos também com mais de 46 mil colaboradores em mais de 1.000 laboratórios e escritórios espalhados estrategicamente em mais de 100 países. No Brasil, contamos com 8 laboratórios, 17 escritórios e 670 colaboradores. A conceituação de responsabilidade social corporativa é bastante extensa, por isso nós vamos falar de maneira resumida alguns pontos-chave. Responsabilidade social compreende diversas práticas éticas, tais como contribuições oferecidas ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável, foco no funcionário, que são realizadas de maneira voluntária por companhias que buscam o desempenho social além do lucro. Ainda, a responsabilidade social corporativa são conjuntos de ações que beneficiam a sociedade através, por exemplo, de programas sociais, ações que visam considerar a economia, educação, o meio ambiente, saúde, transporte e moradia para melhorar a qualidade de vida e trazer mais benefícios aos colaboradores, população e a população ao redor dessa organização. De acordo com o Livro Verde da Comissão Europeia, as empresas decidem contribuir para uma sociedade mais justa. Entende-se, então, que as companhias devem se nortear para o cumprimento de interesses próprios e também interesses do coletivo, como os trabalhadores, a comunidade local, clientes e fornecedores dessa companhia. Por fim, nós podemos compreender a responsabilidade social com 2 níveis. O nível interno, relacionados a questões internas da empresa, o público interno, então os funcionários, garantia que o trabalhador tenha um ambiente corporativo assegurado, bem-estar, e também o externo, voltado para ações externas da empresa, como o meio ambiente, os parceiros de negócio. Vamos falar um pouquinho sobre a definição, metodologia e a importância de uma auditoria. A auditoria é um processo sistemático, independente e documentado para obter evidências de auditoria e avaliá-lo objetivamente, para determinar até que ponto e critério os auditados estão cumprindo. É uma verificação de um sistema de trabalho em comparativa a normas, legislações, procedimentos do cliente e demais itens.
A sequência de uma auditoria começa desde a preparação da auditoria, a reunião de abertura, revisão de documentos, entrevistas com os funcionários, visitas às instalações, reunião de encerramento e, no final, o relatório com os apanhados. A auditoria é uma maneira mais eficaz para monitorar a cadeia de fornecimento, pois o processo é independente, assim não existe nenhuma influência entre as partes, nenhum tipo de conflito de interesse. Todos os membros dessa cadeia são avaliados da mesma maneira, dessa forma. Existe também um aumento muito positivo da competitividade, auxiliando o desenvolvimento e o crescimento de todos os fornecedores. É importante ressaltar o aumento positivo na competitividade desses fornecedores e o desenvolvimento de cada um deles, melhorando assim a qualidade, ainda tendo uma redução de custo. Também existe uma grande redução de risco à marca e o aumento da reputação. Agora eu passo a palavra para minha colega Tatiane. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Tatiane e vou dar continuidade falando um pouquinho para vocês dos pilares da auditoria de responsabilidade social corporativa. Então, os pilares, né, temos requisitos básicos dentro da responsabilidade social, então a gente fala aí um pouco de requisitos legais, das convenções internacionais, códigos de conduta, acordos coletivos, e dentro de todo esse cenário nós temos os pilares de trabalho infantil, assédio, discriminação, trabalho involuntário, salários, horas e benefícios, saúde e segurança e meio ambiente. Então, a gente vai tratar um pouquinho de cada um dos itens, só para eu explanar um pouco para vocês o que a gente aborda em cada um deles, tá? Então, trabalho infantil é um problema existente no Brasil e no resto do mundo. Às vezes, não existe a devida consciência do que é o trabalho infantil, tá? Então, a gente tem que pensar que é tudo que se refere à parte mental, física, social e moral, né? Moralmente perigosa e prejudicial às crianças. Então, tudo que interfere na escolaridade, né? Então, a condição de privar a criança de ter a condição social mínima, obrigando, por exemplo, a deixar a escola, né? Obrigando a criança a se sujeitar aí a situações de perigo, é considerado trabalho infantil. Eu trago para vocês até mesmo um exemplo, tá? Eu sou auditora e teve uma vez que eu estava numa empresa, uma transportadora pequena, e durante a auditoria, o dono da empresa saiu, né, para ir buscar o filho na escola, e ele voltou aí por volta de 1h30, mais ou menos, e quando ele voltou, ele trouxe o filho para dentro da transportadora. E a criança tinha cerca de 11, 12 anos, mais ou menos, deixou a mochila em cima da mesa do pai, que era o proprietário, e começou a andar pelo pátio da transportadora e começou a carregar algumas caixinhas aí, não eram caixas grandes, eram caixas aí de 2, 3 quilos, mais ou menos, ajudando os funcionários em si, né, a fazer a distribuição dessas caixas aí pelo romaneio, né, pela separação aí de rota de entrega. E aí eu questionei o gerente da unidade, perguntei, é normal isso acontecer? Ele geralmente ele vem, fica aqui umas 2, 3 horas, mais ou menos, e ele fica ajudando. E essa é uma condição que pode parecer até que normal e sem risco, porém é uma condição de trabalho infantil. Por mais que ele seja o filho do proprietário da unidade, é uma condição onde você está sujeitando aquela criança que poderia estar estudando, afinal de contas tinha acabado de voltar da escola, que poderia estar brincando realmente e está fazendo um serviço, né? Está fazendo um trabalho que não deveria. Então, por mais sutil que seja, isso é considerado um trabalho infantil. Eu tive que, obviamente, apontar isso durante a auditoria, porque é algo que não poderia acontecer, principalmente vindo aí de
do próprio proprietário, né? Permitir que seu filho se exponha a esse risco dentro da empresa, porque você tem equipamentos, você tem maquinário, tem empilhadeira, então pode acontecer um acidente. E então é um ambiente de risco e isso não deveria acontecer. Então, só para vocês entenderem de uma forma geral, numa condição tão sutil como a gente acaba identificando esse tipo de atividade. E, infelizmente, é corriqueiro isso no Brasil, tá? Passando aqui para a próxima tela, a gente vai falar um pouquinho a respeito de discriminação. Discriminação é tudo que entra na parte de direitos humanos, tá? Então, a gente tem 5 formas aí de observar a discriminação. Então, tudo que é tratamento discrepante, impacto adverso, assédio, falhas, retaliações. Então, tudo que é discriminatório, que diferencia de alguma forma uma pessoa da outra, a gente acaba categorizando dentro desse item, tá? Então, falando a respeito de raça, religião, deficiência, origem, idade, sexo, são as mais comuns que a gente acaba identificando hoje em dia. Falando um pouquinho sobre assédio, por exemplo, né? O assédio é um comportamento. Então, dentro do ambiente de trabalho, é algo que não pode ser conduzido dessa forma, e a gente tem várias formas de identificar se há ou não assédio. Então, através de comentários, um toque, insulto, foto, grafite, gestos, piadas, insinuações. Então, tudo isso leva a condições de assédio, tá? Temos também a condição de trabalho involuntário. Então, dentro desse tópico, que também é algo bem sutil e é um item bem sensível dentro de uma empresa, tá? Então, a gente considera o trabalho como involuntário quando, né, os trabalhos, aí, os serviços, são executados de uma forma onde o colaborador não se sinta à vontade em realizar. Então, pode acontecer em qualquer tipo de ramo de atividade, tá? Pode acontecer com qualquer pessoa também, independente de idade, independente de nacionalidade, de crença. Pode ser com base em ameaças, né? Então, o colaborador ele ser ameaçado, por exemplo, pelo patrão ou por um líder de setor, que se ele de repente não ficar para fazer 1 hora extra a mais naquele dia, ele pode, por exemplo, não receber o salário ou perder uma cesta básica. Então, quando acaba condicionando a relação trabalho com algum tipo de ameaça ou alguma penalidade, a gente identifica isso como um trabalho involuntário. Então, o colaborador ele não tinha o intuito de ficar na empresa, por exemplo, para fazer 1 hora extra, ou ir fazer 1 hora extra, por exemplo, num sábado ou num domingo, devido a uma demanda de serviço, e a empresa acaba impondo isso e direcionando para que ele vá, execute essa atividade, tendo em consideração em contrapartida aí algum tipo de penalidade caso ele não faça. Então, isso é um trabalho involuntário, né? É um trabalho forçado. Então, desde o colaborador ele não poder sair da empresa, então a empresa mantém, por exemplo, todas as portas fechadas durante o período de trabalho e não permite a saída do funcionário antes do final do turno, independente do motivo. Por exemplo, o funcionário pegar e falar assim, preciso ir ao banco para pagar uma conta. E a empresa falar, então você vai ter que fazer isso em outro dia, porque você não vai poder sair, porque tem serviço para fazer. Então, essas condições que são bem sensíveis, bem sutis, mas elas são identificadas assim como um tipo de trabalho involuntário ou até mesmo forçado, tá? Falando um pouquinho a respeito de salários, horas e benefícios, então, todas essas condições, elas estão previstas tanto na CLT, que é o Consolidado de Leis Trabalhistas, tanto no acordo coletivo. Então, o acordo coletivo, ele sobressai um pouco
a CLT, então, se a empresa ela não está associada a nenhum sindicato, ela tem que obedecer pelo menos a CLT. Quando existe associação junto a algum sindicato, então existe o acordo coletivo da categoria e a empresa precisa atender às condições que são estabelecidas dentro desse acordo coletivo. Então, se o salário mínimo dentro da CLT é R$1.000, por exemplo, no acordo coletivo, o salário mínimo para a categoria é de 1.300, a empresa precisa atender o salário base do acordo coletivo, que seriam esses 1.300. Então, quando a gente faz a verificação desse ponto, a gente faz um comparativo entre a realidade da empresa, então, como a empresa paga os seus funcionários, se é uma vez por mês, se é um valor no dia 5, no dia 20. Então, tudo isso é visto comparando com o acordo coletivo. Então, o que foi estabelecido para aquela categoria. Então, por exemplo, nós temos aqui um olerite, né, um ponto, né, onde o funcionário ele registra seu horário aí de entrada e de saída. Então, ele precisa cumprir, obviamente, a jornada de trabalho dele, fazer esse registro, até mesmo que a empresa possa ter isso como base para efetuar o pagamento. Tanto a jornada quanto o próprio registro, eles estão definidos isso como mandatório dentro do acordo coletivo. Né? Pode haver um acordo individual também, com alguma jornada diferenciada, de acordo com o contrato de trabalho. Porém, precisa haver esse tipo de documento, pois é só assim que a gente consegue identificar realmente se a empresa está efetivamente pagando o funcionário pelo tempo que ele disponibilizou e trabalhou, né, na organização, e qual que é esse período, né, não sobressaindo aí condições de lei junto à CLT, por exemplo, quanto à hora extra excessiva, quanto ao descanso entre as jornadas, né, que precisa ser de no mínimo 11 horas. Então, tudo isso é verificado com base no registro de ponto do colaborador. Temos ainda, dentro de um dos pilares aí da auditoria de responsabilidade social, a parte de saúde e segurança. A ideia nesse ponto é verificar se existe algum risco para os funcionários dentro da organização. Então, existem diversas leis, né, que dão embasamento para essa verificação. Então, nós temos as normas regulamentadoras aí do antigo Ministério do Trabalho, que ainda estão vigentes, e de acordo com as atividades que os funcionários realizam durante o tempo de serviço, existem condições que a empresa precisa, no mínimo, garantir e assegurar para que não haja nenhum risco eminente à vida do colaborador, tá? Então, a gente tem alguns pontos aí de maior atenção. Então, a gente tem a questão do atendimento à emergência, infraestrutura e o controle dos riscos, tá? Então, o que é cada um deles? O atendimento à emergência consiste... Só ver se vai mudar aqui mudou. O atendimento à emergência, ele consiste em toda a parte de equipamento de segurança que a empresa tenha. Então, extintores, hidrantes, sinalização de rota de fuga, saída de emergência sinalizada e desbloqueada. Por quê? Numa condição de emergência. Então, por exemplo, numa condição onde comece a pegar fogo em alguma parte da empresa, o funcionário ele tem que ter um acesso rápido à saída de emergência. Essa saída de emergência ela precisa estar identificada para que o funcionário ele não vá num sentido onde ele possa comprometer a própria vida. Toda a sinalização precisa estar indicando qual que é essa saída ou qual é a saída mais próxima para esse funcionário e, ao mesmo tempo, ter os equipamentos de segurança necessários para combater a emergência que está acontecendo.
Então, aqui, por exemplo, na parte de cima, à direita, nós temos um mapa de evacuação. Então, ele é dividido por setores, né? Então, a gente tem o setor rosa, a gente tem o setor azul. De acordo com a localização do funcionário, a empresa tendo esse mapa de evacuação, ele consegue identificar mais facilmente qual que é a saída de emergência mais próxima a ele, justamente para facilitar essa saída e evitar qualquer tipo de dano à saúde do funcionário. Temos também duas fotos que condizem aí com casos não legais, tá? Então, são situações que a gente acaba identificando onde a rota ela está obstruída, o que dificulta essa saída. Então, por exemplo, na primeira foto, onde a gente tem vários materiais dispostos aí na escada, isso dificulta a saída. Pensa numa área com 50, 60 funcionários, como é que eles, numa situação de emergência, vão conseguir se deslocar? Então, você pode ter acidentados, você pode ter pessoas que não consigam sair do local, tá ok? Na segunda foto, a gente também tem muito material espalhado numa área que é relativamente grande, porém que também dificulta. Então, no que o funcionário vai sair para, né, se proteger da situação de emergência que está acontecendo, ele pode tropeçar, ele pode cair, prejudicando ainda mais uma situação de emergência. Às vezes começa com um incêndio pequeno e no apavoramento, que é humano isso, o funcionário ele pode acarretar numa condição ainda pior. Por quê? A organização não previu esse tipo de situação. Então, tendo esse tipo de cenário, a empresa acaba sendo responsabilizada por não dar condições mínimas de segurança. Aqui a gente tem, por exemplo, duas condições inapropriadas. Na primeira foto, vocês conseguem ver, tem extintores, tal, porém eles estão obstruídos, é difícil a localização. E tem um mapa de saída de emergência, ok, seria muito bom, ele seria muito útil se ali houvesse uma porta. Então, vocês estão vendo que está escrito saída, então está identificado uma área onde existia uma porta e não existe mais. Então, durante a saída de emergência ali do funcionário, ele vê de longe a plaquinha escrito saída, vai até lá e não tem uma porta. Então, olha o tamanho do risco que a empresa condicionou o funcionário a passar, tá? E mesmo que haja porta, se ela estiver na condição como na segunda foto, também não ajuda muito, né? Então, a saída de emergência aí, ela tá fechada, né? Então, o funcionário, ele não consegue sair. Acredito que vocês lembram, por exemplo, daquele caso lá de Mariana, naquela boate, Mariana não, desculpa, lá do Sul, daquele caso daquela boate, onde o principal motivo foi justamente a sinalização da rota de fuga, que estava invertida. Ao invés dela, a sinalização, ela apontar para a saída principal, ela estava apontando para os sanitários. E aí acabou que as pessoas, obviamente, seguiram a sinalização e boa parte das fatalidades ocorreram justamente dentro dos banheiros. Então, é algo simples, até mesmo da empresa corrigir numa situação de desvio, né, de não conformidade, porém, numa situação de emergência é algo muito grave, né, porque você lida diretamente com a vida do colaborador e essa vida pode aí, né, uma situação de emergência pode gerar uma fatalidade. Temos a condição também de infraestrutura, né? Então, dentro dessa parte de saúde e segurança, a empresa ela precisa demonstrar aí uma infraestrutura adequada para a realização das atividades. Então, a gente precisa ter, sim, né, uma ventilação adequada. Então, se é uma empresa onde tem muito particulado, ou ela é muito quente, ou ela é muito fria, ou trabalha com produtos químicos, por exemplo, inflamáveis, né, que fica com aquele odor no ar, precisa dessa ventilação adequada para não prejudicar a saúde do colaborador. A iluminação também precisa ser suficiente para a realização das atividades, né? Limpeza e organização é algo fundamental, então vocês conseguem ver aí a foto onde nós temos
o oposto do que é limpeza e organização. Então, até mesmo para se locomover dentro dessa organização é complicado, tá? Precisamos ter também nas empresas o programa de manutenção corretiva, tanto da parte de infraestrutura quanto de equipamento, e boas práticas, né? Aí com base lá no 5S. Então, o 5S, né, é um programa japonês, né, voltado aí para a parte de limpeza, disciplina e organização. A empresa, obviamente, ela não precisa ter toda a condição do 5S realmente implementada, com auditorias, mas o básico, pelo menos, é manter a empresa organizada, limpa, já facilita bastante o trânsito dentro da empresa e, numa situação de emergência, também a locomoção dos funcionários. Quando a gente fala de condições inapropriadas, a gente vê bastante coisa que é bem triste, na verdade, né, durante as auditorias. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas fotos, né? A gente tem um poço aí de elevador sem porta, sem identificação, que pode sim causar um acidente. Então, você pode imaginar assim, nossa, mas eu estou vendo que está ali aberto, eu não vou chegar perto. Mas de repente você está passando, tropeça, cai, não tem, né, uma porta ali impedindo isso. A parte de fiação elétrica é algo bem grave também. Então, aqui a gente tem uma segunda foto onde vocês podem ver que está bem feia a situação nesse local. Então, você tem muita fiação exposta, não tem proteção, não tem identificação, tem canos de cobre, né, que ajudam aí quanto à condução de energia. Então, numa situação de curto, por exemplo, essa pessoa que está aí do lado, ela corre um sério risco, né, de ser eletrocutada e até mesmo vir a óbito, dependendo da condição e da voltagem que está colocada aí nesses painéis. Então, é muito importante checar toda essa parte de instalações gerais, de instalações elétricas, principalmente, pois isso pode acarretar em diversos problemas, desde um colaborador, ele, né, levar aquele choque, de repente mexendo num equipamento que não está com a ligação correta, até mesmo um curto-circuito que pode levar a um incêndio, a quebra de uma máquina que, né, durante a sua manutenção, por exemplo, que pode vir a machucar um funcionário. Então, a parte elétrica é um tema muito sensível dentro da empresa e é necessário realmente um cuidado especial quanto a isso, tá? Aqui, a gente também tem algumas outras condições inapropriadas. Pode parecer exagero, né? Ali a calçada do lado de fora está um pouquinho quebrada, passou caminhão. Porém, se você for pensar que os funcionários circulam por ali, você pode sim, né? Por ter esse desnível, por ter ali tem um buraco, você pode sim ter um acidente, por exemplo, um funcionário tropeçar desde quebrar um dedinho até bater uma cabeça. Então, esse tipo de condição, a empresa também precisa assegurar, né, o entorno aí das instalações, para evitar qualquer tipo de risco ao funcionário. Ao lado, a gente tem aí a ausência de proteção, por exemplo, na correia da máquina. Parece uma coisa simples, mas digamos que a correia, né, rompa, ela vai voar e vai pegar na pessoa que estiver mais próxima. E pode pegar no braço, fazer uma pequena luxação, como pode pegar no olho e ter uma condição mais grave. Então, essas situações a gente acaba identificando durante a visita às instalações. O auditor, quando ele está na empresa, ele faz a visita observando tudo isso. Então, vendo quais são as condições que a empresa fornece para os funcionários, levando em consideração tudo isso que eu comentei com vocês, e se há algum risco. E sempre que há risco, a gente levanta essa condição como não conformidade para que a empresa possa fazer a adequação
minimizando assim o risco aos funcionários. E aí a gente fala um pouquinho do controle desses riscos, né? Como é que a gente faz esse controle? Existem situações onde o risco ele existe, né? Você está trabalhando com um equipamento pesado, o risco ele vai existir. Mas a empresa precisa tomar ações para diminuir esse risco. Então, a gente tem, né, a utilização do EPI, né, que é o equipamento de proteção individual, identificação das áreas, dos equipamentos, treinamentos com os funcionários, né? Então, não adianta só fornecer o EPI e não ensinar como utilizar corretamente, porque pode prejudicar o colaborador também, né? E a parte de produtos químicos, que é um ponto bem sensível em todas as organizações que possuem produtos químicos nas instalações. Então, aqui a gente tem mais algumas condições inapropriadas, né? Então, a gente tem ali uma máquina de corte, né? Então, nessa máquina, tem uma serra, o funcionário está fazendo corte de tecido, e notem que ele não tem nenhuma luva de proteção. Então, assim, no caso dele se distrair ou, de repente, escapar, a lâmina começar a girar mais rápida ou começar a perder um pouco o fio, onde ele vai começar a forçar um pouco mais o tecido a cortar, ele pode sim ter ali, por exemplo, a amputação de um dedo, por exemplo, tá? Numa situação mais crítica. Do outro lado, a gente, por exemplo, tem uma máquina de costura. Nessa máquina de costura, não sei se vocês conseguem ver, mas ela não tem a proteção da agulha. Nossa, mas Tatiane, é uma máquina de costura, né? Pois é. A proteção da agulha é algo, sim, indispensável, porque a agulha, ela quebra, e é muito fácil isso, inclusive, acontecer, eu já vi acontecer. E a partir do momento que ela quebra, assim como o exemplo que eu dei um pouco antes da correia, ela quebra e ela voa. E se de repente, por exemplo, o funcionário não estiver usando óculos, que é bem comum nesse ramo de atividade, esse pedaço de agulha ele pode voar no rosto do funcionário, né? Então pode atingir inclusive os olhos. Então é algo muito crítico. Então, ao invés de colocar, por exemplo, o funcionário com óculos, coloca a proteção no próprio equipamento para minimizar, né, esse risco. Falando um pouquinho de... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, desculpa te atrapalhar no meio da apresentação, mas foi perguntado, a Pamela perguntou para a gente uma coisa que eu achei bem pertinente, mas ela pergunta se o óculos substitui a proteção. A empresa tem que fazer a análise do risco. Ah, tá. A empresa, porque assim, perfeito. O colaborador que está ali mexendo, por exemplo, com o equipamento, ele está protegendo o olho, né? Mas lembrando que se a agulha quebrar e voar, ela pode atingir outra parte do corpo, pode atingir quem está passando. Então, assim, é um meio de proteção? Está protegendo o funcionário? De certa forma, mas o risco, ele não foi eliminado. A ideia é sempre eliminar o risco para o funcionário. Até mesmo entrando nesse ponto, uma coisa que a gente faz errado assim, a ideia é sempre eliminar o risco. Então, a gente primeiro precisa fazer as adequações dos equipamentos para minimizar ou eliminar o risco ao funcionário, e se mesmo com essas adequações no equipamento não for possível eliminar totalmente o risco, aí você coloca o EPI no funcionário. O que é muito comum é as empresas fazerem o contrário. Primeiro coloca o EPI no funcionário e depois vão trabalhar no equipamento para minimizar o risco. Mas a ideia sempre é o inverso. Primeiro você tenta tratar o risco, então o risco ele é do equipamento e passa para o funcionário. E depois de tratar desse risco, se não conseguir minimizar ele, né, a ponto de, né, zerar uma condição de risco, aí sim você coloca o EPI. Espero ter respondido a pergunta. Aqui, falando um pouquinho de condições inapropriadas quanto a produtos químicos, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque produto químico, existem aí várias categorias, existem vários tipos de produtos,
e eles precisam ser armazenados adequadamente. Então, nessa foto, vocês podem notar, existem tambores, existem bombonas, tem tambor que está em cima de pallet, tem tambor que está direto no solo, não tem área de contenção, e há produtos incompatíveis. Então, tem água com tinta mais ácido, né? Então, são condições que geram um risco. E independente se o funcionário ele está com EPI ou não, a primeira ação seria realmente adequar a área. Então, separar por tipo de produto para minimizar o risco, fazer uma contenção secundária, né, do material em caso de vazamento. Isso vale para todos os lugares onde há o produto químico. Na segunda foto, é um acidente com gás cloro, por exemplo. O gás cloro, ele é muito tóxico, tá? E as pessoas, às vezes, não se dão conta disso. Então, por exemplo, misturar o hipoclorito de sódio, que é o nosso comum cloro, com água quente, libera o gás cloro. Então, existem, por exemplo, acidentes com donas de casa que fazem esse tipo de mistura para, de repente, tentar, por exemplo, potencializar uma limpeza e acabam inalando esse gás, né? E acabam indo parar no pronto-socorro, porque é algo muito crítico. Se isso acontece dentro de casa, imagine nas empresas. Então, a empresa ela tem que se assegurar de que realmente seu funcionário está treinado para mexer com produto químico, tá certo? E dar todo o suporte para ele, tanto equipamento de proteção, quanto a condições físicas, né, de acondicionamento desses produtos, a fim de minimizar o máximo possível desse risco, levando em consideração produtos químicos, ok? Aqui, a gente tem um exercício, que são as identificações de riscos, tá? Como tem muita gente, a gente não vai conseguir fazer efetivamente esse exercício, eu vou mostrar para vocês. A gente tem 5 condições aqui muito inadequadas, tá? Então, ali, por exemplo, no número 1, a gente tem o uso de máscara, porém, ela não é apropriada para o tipo de produto que eles estão manipulando, tá? Eles não estão com o sapato fechado, eles estão manipulando aí produto químico sem luvas, tá? Direto ali no chão. Lá atrás a gente tem um tanque sem identificação, então tem embalagem sem identificação, então, e parece ser uma reutilização de embalagem também que não é adequado, porque você pode ter mistura de produtos, tá ok? Então, isso daqui é um cenário na visão do auditor, vou colocar para vocês, caótico, porque dá muito medo. Eu fico com medo em me deparar com uma condição dessa dentro de uma empresa, tá? Isso aqui não é no Brasil, tá, gente? Mas não que não possa acontecer aqui também. Então, tudo isso precisa ser visto. Então, o funcionário ele tem que estar paramentado aí de forma adequada. Ele tem que ter uma condição mínima também de trabalho, porque olha a posição, né, nada ergonômica que eles estão aí, né, precisa ter identificação dos materiais que estão sendo manipulados, principalmente quando a gente está tratando de produto químico, justamente para que não haja mistura desses materiais, tá, para evitar reações químicas aí, que pode ser tanto apenas uma mistura que muda de cor, como uma explosão. E um outro ponto, um outro aspecto que a gente também vê na parte na auditoria de responsabilidade social corporativa é a questão do meio ambiente. Então, a gente aborda de uma forma um pouco sucinta, mas é muito relevante, pois são as condições mínimas aí que a empresa precisa atender quanto ao meio ambiente, né? A conservação de meio ambiente, de recursos naturais, tá? Então, a gente verifica, né, licenças, utilização, monitoramento e tratamento de recursos naturais. Então, aí entra utilização de água, de energia, tá? O descarte dos resíduos, né, como que é feito. Então, se você tem um resíduo perigoso, se esse descarte está sendo feito de forma adequada,
se você, de repente, né, a empresa não está mandando um material que poderia ser um produto reciclável, um plástico, um papel, para um aterro sanitário, então, que é uma condição inadequada também. A gente verifica o PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, lá a empresa faz todo o levantamento dos resíduos que são gerados e para onde precisa ser destinado, tá? O plano de atendimento à emergência ambiental, então, caso haja algum tipo de emergência ambiental, por exemplo, um tambor com algum produto químico tomba e quebra, e vaza perto de um corpo d'água, ou durante a manipulação do produto cai tinta dentro de uma pia. Então, tudo isso precisa ser checado, né? E a gente verifica dentro do plano de emergência ambiental essas condições. E condições gerais, então, o comprometimento da empresa com essas práticas, né, a favor do meio ambiente. Então, políticas, procedimentos, as práticas em geral do sistema de gestão ambiental. Então, se a empresa faz uma coleta seletiva, se ela dá treinamentos referente à conscientização aí junto aos colaboradores quanto à utilização de água, por exemplo, né? Então, na hora do almoço, o funcionário vai, almoça, depois vai escovar os dentes, deixa a torneira aberta, a água ali potável indo pelo ralo. Então, são condições aí que pode parecer pequenas, mas no montante é muito válido, e se todo mundo fizer a sua parte, ajuda muito o meio ambiente como um todo, tá? Então, a gente, quando fala de recursos naturais, né, então, a gente precisa entender que existe a necessidade da utilização, obviamente, porém ela não pode ser descontrolada. Então, a gente precisa definir condições aí regulares de consumo para evitar, né, o consumo excessivo, o desperdício, né, e para, num segundo ou terceiro passo, começar a pensar na redução do consumo. Então, a empresa utiliza água no seu processo produtivo. Utiliza X metros cúbicos de água por dia, né? Então, primeiro faz o monitoramento de quanto está utilizando de água. Um segundo ponto, verifica, né, se existe como reduzir, por exemplo, esse consumo utilizando outros métodos de processo. Então, às vezes, a máquina que a empresa utiliza consome muita água. A troca desse equipamento a médio e longo prazo pode gerar aí uma redução de consumo desse recurso natural, onde o equipamento mesmo ele se paga com o que seria pago com o consumo da água, por exemplo, né? Então, a gente sempre precisa pensar lá nos 3 R's, no reduzir, no reutilizar e no reciclar. Então, você reduz, consigo reutilizar aquela água no processo? Então, você reutiliza e o que você, né, conseguir reciclar aí dessa água para voltar ela ao meio ambiente, você faz, né, através aí de estação de tratamento de efluente, por exemplo, né? Então, a gente tem alguns meios de controle de contaminação. Tem a ET, tem lavador de gás, tem contenção secundária. Então, tudo isso são formas, são meios que a empresa pode adotar para trabalhar em prol aí dos recursos naturais, não deixando, obviamente, de utilizá-los, porém, utilizando de uma forma mais consciente e disseminar isso aos seus funcionários também. Quando a gente fala de determinação de resíduo, a gente precisa entender quais são os tipos de resíduo que nós geramos, tá? Então, a gente gera, né? Pode ser gerado aí resíduo radioativo, por exemplo, a gente pode gerar resíduo biológico, químico perigoso, fisicamente perigoso, os resíduos não perigosos, os resíduos recicláveis. Então, a empresa precisa definir primeiro quais são os tipos de resíduo que são gerados na organização para que seja feita a destinação correta e equivalente. Então, quando a gente fala em segregar esses resíduos, a gente precisa segregar esses resíduos
de acordo com o seu risco, né? Então, eu não vou colocar, por exemplo, um papelão limpo com um papelão que está com uma contaminação de produto químico, com óleo, por exemplo. Colocou uma folha de papelão lá do lado da máquina porque estava espirrando óleo. Esse papelão, ele deixa de ser um produto, um material reciclável, que seria um resíduo não perigoso, e passa a ser um resíduo perigoso. Então, a destinação dele é diferente. Então, tem que avaliar muito bem como que a empresa está utilizando esses materiais, se um material que, de repente, ele era não perigoso, ele passa a ser perigoso. Então, um pano limpo, ele é um resíduo não perigoso. A partir do momento que o funcionário limpou a mão ali, suja com algum produto químico, ele passa a ser um resíduo perigoso, tá? Então, essa identificação é muito importante para que não seja feita a destinação incorreta, tá? Então, aqui, nós temos, por exemplo, o armazenamento desses resíduos. Então, a gente tem sempre que lembrar, né, toda essa parte de destinação de resíduos, essa parte de meio ambiente, existem várias leis, né, que dão um embasamento para todas essas condições. Uma das principais das leis aí que a gente tem é a Lei Nacional do Resíduo Sólido, tá? Então, lá define diversas condições, inclusive a utilização aí do MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Então, toda vez que for feita a destinação do resíduo, a empresa acumulou lá uma quantidade X de quilos de um determinado resíduo. Precisa ser emitido o MTR para que seja feita essa destinação corretamente e a gente tenha o rastreio de quando que a empresa, né, acumulou, quanto que é a quantidade, quem que vai transportar esse resíduo e, principalmente, para quem vai. Porque eu não posso simplesmente mandar para o Joãozinho o resíduo de papel, sendo que ele só pode mexer, por exemplo, com resíduo de madeira, né? E vice-versa. Então, a gente precisa se certificar de que para a empresa que vai tratar esse resíduo, ela realmente tem a competência e tem a liberação do órgão público, né, geralmente o órgão ambiental, para que trate aquele tipo de resíduo da melhor forma possível. Tá? Então, todo esse processo, mesmo dentro da auditoria de responsabilidade social, essa parte de meio ambiente, ela sendo um pouco mais sucinta, ela é de muita validade rica para o processo, né? E ajuda muito as empresas também a verificarem condições melhores aí para tratamento, tanto dos recursos naturais, quanto da destinação e utilização desses resíduos que a empresa possa vir a gerar. Tatiane? Sim? Eu tenho uma pergunta aqui do Carlos Alberto, eu não sei se é do slide anterior a esse que a gente estava agora, mas ele pergunta que para quem tem a ISO 14001, também é realizada essa verificação? Depende muito do programa de auditoria pela qual ele vai passar. Tá? Existem alguns programas que, uma vez que a empresa tem a 14001, esses itens eles não são verificados, porém, na grande maioria, independente da certificação normativa, sim, essas condições de meio ambiente são verificadas. Tem até um programa, atualmente, que a gente aplica aqui no Brasil, que ele fala que o auditor ele pode simplesmente considerar toda a parte de meio ambiente como correto, como atendido, porém, se de repente for, né, ali durante a visita, as instalações, foi identificado alguma condição inapropriada no âmbito de meio ambiente, o auditor pode sim apontar uma não conformidade. A ideia da verificação é realmente levar para a empresa né, as condições de desvios que são encontradas para melhorar o processo, né? Então, respondendo à pergunta, pode ou não ser, depende do programa de auditoria. Porém, na grande maioria deles, existe a possibilidade de que, se for verificado, o auditor ele vai sim levantar uma não conformidade, mesmo a empresa tendo a certificação.
porque aí o desvio ele aconteceu ou acontece, mesmo que de forma pontual e não sistemática, a gente não pode ignorar a situação do desvio, né? A situação inadequada. E como a auditoria é uma foto do dia, se acontecer alguma coisa, a gente vai precisar sim levantar esse requisito, tá bom? Tá. Ô, Tati, isso, só mais uma pergunta aqui, ó, que a Josiane fez, também bem pertinente. Ela pergunta como classifica o papel que ela usa para secar as mãos em tempos de pandemia. Tem algumas empresas que elas estão classificando, eu não tenho a base legal para isso, tá? Mas tem algumas empresas que estão classificando esse produto como resíduo biológico, tá? A gente tem algumas condições, por exemplo, de frigorífico, que né, teve alguns surtos aí em alguns frigoríficos do Brasil e localmente os órgãos públicos locais pediram para que todo o material aí de contato dos funcionários, devido ao que ocorreu, né, devido à condição da pandemia e ter tido um surto dentro da unidade, que todos esses resíduos fossem considerados como biológicos. Mas precisa checar localmente, na região, se existe alguma determinação de algum órgão público. Maravilha. Obrigado, Tati. Imagina. Bem, agora eu devolvo a palavra à Marina, que vai passar mais algumas informações para vocês. Obrigada, Tati. Falando um pouco, então, dos programas de auditoria de responsabilidade social que existem hoje, né, no mercado nós temos diversos produtos que atendem esse escopo, e aqui pela Intertech nós temos certificações internacionais e nacionais também. Então, nós temos certificações como a RBA, o BSCI, a Auditoria SMETA, nacionais para o ramo têxtil como a BVTEX, um programa próprio desenvolvido pela Intertech, que é o WCA, e programas de qualificações de fornecedores específicos, então, de alguns clientes específicos que têm os seus próprios protocolos. Além disso, também nós temos o monitoramento da cadeia de fornecimento, né, algumas opções personalizadas, e alguns treinamentos do tema de responsabilidade social corporativa. Eles podem ser tanto presenciais quanto online. Eu quero agradecer a todos pela atenção em nome do time e nós estamos à disposição, então, para responder algumas perguntas. Bem, então este é o momento que, como eu falei para vocês, vocês podem clicar no ícone da mão e eu vendo aqui, eu abro o microfone de vocês e vocês podem fazer a pergunta aqui para a gente ao vivo. Eu estou com o Arthur aqui com a mão levantada. Arthur, eu abri o seu microfone. Você quer falar alguma coisa? Pode falar, pode fazer sua pergunta. Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês. Muito obrigado pela apresentação, aí da Tatiane, e depois também aí da Marina. Eu sou professor e falo rapidamente para os alunos sobre várias certificações e normas. E alguma pergunta, por exemplo, hoje com a SA 8000, ela pode, em parte, substituir quem tem a ISO 14001 e agora a nova ISO 45001? Desculpa, como é seu nome? Arthur Mandel. Eu sou professor da FATEC de Sorocaba. Legal. Bem, um prazer, Arthur, falar contigo. Bem, não substitui, tá? Mesmo com a alteração da norma, né, da 18 para 45, são escopos diferentes. Então, a SA 8000, ela é uma norma que, vou ser bem sincera contigo, ela não é muito comum aqui no Brasil, porque ela é bem mais restritiva do que a nossa CLT e as convenções coletivas juntas, tá? Então, existem algumas condições dentro da SA 8000 que ela acaba sendo bem mais restritiva, inclusive mais restritiva do que esses programas de auditoria de responsabilidade social que nós conduzimos, esses que a Marina comentou, e tantos outros, tá? Então, a maioria das empresas, elas acabam optando por fazer esses códigos de condutas internacionais do que a certificação SA 8000, até mesmo por causa do custo, além de ser bem mais restritiva. Quanto à certificação, né, a 18, que agora é 45, né, essa migração, ela também não substitui. Por quê?
Essas auditorias de código de conduta, né, essas auditorias de responsabilidade social corporativa, é um combinado dessas normas, sem que a empresa tenha necessidade efetivamente de ser certificada junto a essas normas. Então, a certificação normativa, ela acaba sendo um pouco mais custosa para a empresa, tem o ciclo lá de 3 anos, tem as manutenções e o custo realmente é um pouquinho mais alto. Porém, as auditorias de responsabilidade social corporativa, como, por exemplo, o SMETA, elas são reconhecidas, assim como a norma, globalmente. Então, dependendo do ramo de atividade da empresa, ela acaba optando por esse tipo de auditoria para conseguir atender aos escopos e atender aos seus clientes de uma forma mais generalizada. Tá? Então, quando a gente vai até uma empresa, essa empresa é certificada, obviamente a gente leva isso em consideração, mas não deixa de checar os itens, tá bom? Isso, então, e a relação da SA 8000 com a NBR 26000, ou a ISO 26000? Que é de responsabilidade social, né? Sim. Então, a ISO, ela é um pouquinho mais... Uma palavra. Ela é um pouquinho mais flexível. Vou dar um exemplo bem simples. Dentro da SA 8000, não é permitido nem 1 minuto adicional de hora extra. A legislação permite, tá? E a ISO, ela também aborda esse tópico, né, para seguir a legislação. A SA, ela é muito restritiva. Então, existe, na ISO, tem uma flexibilização um pouquinho maior, ainda dentro da nossa legislação, um pouquinho acima. Então, se eu fosse colocar numa escala, a gente tem a legislação, né, que ela tem as suas ponderações e as suas condições, tem a ISO, que ela é um pouquinho mais restritiva do que a legislação, e tem a SA, que é super restritiva. Ok, para se não alongar mais, você tem ideia de quantas empresas no Brasil têm a certificação da SA 8000, aproximadamente? Eu não tenho esse número, não tenho, lamento, não vou conseguir essa informação de imediato para você, mas eu sei que não são muitas e não, assim, eu não tenho o número, mas eu sei que não são muitas, até mesmo pelo fluxo que a gente vê hoje de auditoria, tá? Então, as empresas, elas, a tendência, né, dos últimos 5 anos para cá, foi realmente acabar migrando para essas outras certificações aí, essas outras auditorias de responsabilidade social, numa condição de substitutiva à SA 8000. Mas a gente pode checar e depois te repassar esse número. Ok, muito obrigado e um bom fim de semana a todos aí. Obrigada, igualmente. Vamos aqui, o Eric Benites. Vou abrir seu microfone, Eric. Pode falar com a gente. Oi, bom dia. Meu nome é Eric, da empresa DPA, tudo bom? Eu queria saber, assim, quais são os pontos mais, assim, pela experiência de vocês, né? Quais são os pontos mais decorrentes, assim, na parte de recursos humanos, que geralmente são apontados, assim, seja com não conformidades, desvios e coisas do tipo? Olha, o mais comum durante as auditorias que a gente acaba encontrando, infelizmente, é hora extra excessiva, então o funcionário trabalhar muitos dias sem descanso, não ter o descanso necessário entre as jornadas lá, descanso de 11 horas. Então, junto à RH, essas acabam sendo as não conformidades mais recorrentes, né? Existe pontualmente uma coisa ou outra diferenciada, mas essas são as que a gente acaba encontrando com mais frequência durante as auditorias. Ah, entendi. E quanto à parte da auditoria, quando a gente fala de alvarás e licenças, é a parte que é checada, toda a parte de vigilância sanitária da Anvisa, VCB, essa parte, né? Isso, toda a legislação que é aplicável para a atividade da empresa. Então, licenciamento ambiental, o alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros, licenciamento da prefeitura, se a empresa tem produtos químicos, então as licenças dos órgãos, então Polícia Civil, Federal, Ministério do Exército. Então, a gente verifica, obviamente, com base no escopo da empresa,
né, o que a empresa faz e o que a empresa tem para saber o que é aplicável ou não. Então, por exemplo, se a empresa não tem ambulatório nem refeitório, o alvará de vigilância sanitária não é aplicável, né, para esse tipo de condição. Porém, se é uma empresa do ramo alimentício, do ramo cosmético, farmacêutico, aí a empresa vai precisar tanto da autorização da Anvisa, né, que é federal, quanto a Civisa local, que é o órgão da vigilância sanitária, que geralmente é municipal. Ah, entendi. Tá ok. Muito obrigado. Imagina. Agora, Tatiane, fazer umas perguntas que foram escritas aqui para a gente. Ó. Essa é da Graziele Berlando, que ela pergunta sobre o exemplo do filho do dono que fez alguns trabalhos na transportadora. Se fosse um trabalho dentro de um escritório, um trabalho administrativo, estaria ok? Não. A partir do momento que você tem um menor de idade que não é registrado dentro de uma empresa, independente do tipo, sim considerado trabalho infantil. A criança ela não pode estar dentro do local de trabalho. Então, independente do tipo de serviço, tá ok? É uma situação, obviamente, que a gente pondera, analisa, porém a gente, na maioria das vezes, a gente acaba, assim, pontuando como trabalho infantil, tá? Então, a ideia a criança, ela não precisa e não deve conviver no ambiente de trabalho. Ela precisa brincar, ela precisa estudar, ela não deve ficar dentro do ambiente de trabalho, independente do motivo. Acredito que essa foi respondida. Também da Graziella, ela pergunta na parte de assédio, o que seria grafite? O grafite é pichação. Então, já aconteceu, por exemplo, na empresa, durante a auditoria, eu identifiquei uma pichação dentro do sanitário. Então, dentro do banheiro da empresa, tinha algumas informações falando a respeito de uma pessoa. Fulano de tal é isso, isso e isso, tá? Então, assim que eu vi, eu acabei chamando a gestora que estava me acompanhando, justamente para que pudesse explicar o ocorrido, e era falando algumas coisas ali, assim, bem de baixo calão mesmo, e acabou sendo identificado isso como assédio. A gente não conseguiu, obviamente, identificar quem fez aquilo, foi dentro do sanitário feminino, porém estava público, né? Então, alguém escreveu aquilo ali, de repente, expondo uma opinião, que às vezes não é a verdade, né? E todo mundo que entrava no banheiro, então todas as mulheres da empresa tinham acesso àquela informação. Então, estava expondo uma colaboradora, porque era justamente a respeito de uma pessoa da empresa, e através desse grafite, né, dessa pichação. Então, foi caracterizado também uma condição de assédio. A empresa, né, obviamente, teve que tomar as medidas necessárias aí, primeiro para conter, então apagar aquilo que foi escrito, e depois entrar com toda a parte de gerenciamento da situação, né? Então, treinamentos, verificar o que aconteceu, para minimizar todo aquele estresse com relação àquela colaboradora também. Então, são várias questões, né, Tatiane? Eu, antes de abrir o microfone aqui para o Flávio Almeida, eu quero fazer um comentário até de uma dúvida. Essa questão de que o proprietário da empresa levou o filho para lá, isso pode se replicar também para uma corporação, uma empresa em que um dos colaboradores leva o seu filho para lá, e isso também caracteriza como trabalho infantil, né? Sim, isso também caracteriza. Na verdade, sempre assim, a criança ela não deve estar na empresa, né? Recentemente, outra situação similar, mas na verdade com um risco agregado muito grande. Eu cheguei numa empresa para fazer auditoria e o segurança da portaria pediu para eu estacionar o carro no pátio de veículos de manobra de carreta. E quando eu estava estacionando o carro, eu vi duas crianças brincando de pega-pega no pátio de manobra de carreta.
Então, eles não estavam dentro da empresa, eles estavam num anexo, né, num terreno do lado, mas olha o risco, estava dentro das instalações, então estava dentro do perímetro da empresa, eles não estavam trabalhando, mas estavam lá dentro, e o pior, que foi mais agravante, eles estavam, assim, eles estavam brincando, estavam correndo dentro de uma área de manobra de carreta. Então, aquelas carretas de 22, 27 metros, fazendo manobra com duas crianças de 1,20 m no máximo de altura correndo. Então, olha o risco para essa situação, tá? Então, a gente sempre precisa entender por que aquela criança está ali, o que ela está fazendo, ela pode estar trabalhando ou não, só está sentada lá, e qual que é o risco que está agregado a isso, né? Então, o que pode acontecer? Está dentro de um escritório, só que é um escritório num prédio de 30 andares, está lá no 30º andar, numa situação de emergência, onde vai precisar evacuar o prédio, qual que vai ser o impacto para essa criança? Tá? Então, tudo isso precisa ser visto, e é por isso que qualquer condição onde tem a criança no local de trabalho, a gente acaba considerando como trabalho infantil, tá bom? Flávio, eu vou abrir já o seu microfone. Aqui tem a Tatiane Funari aqui, colocou uma coisa que é ainda com relação a essa questão. E no caso da presença da criança na empresa, fazendo parte, Tatiane, da realização de um programa de visitação ao local de trabalho pelos filhos dos colaboradores, isso é permitido? Isso pode, até mesmo porque quando isso acontece, provavelmente, né, a empresa ela precisa disponibilizar uma equipe focada só para aquela atividade. Então, vai ter uma equipe ali, provavelmente do RH, alguma equipe de saúde e segurança, acompanhando toda essa visitação. Isso não é considerado trabalho infantil. Até mesmo porque existem vários programas sociais que têm essa condição, e isso é super legal. É mais essa condição da criança estar lá meio que perdida, né? Sem ter o que fazer, entre aspas, né? Nesse caso de visitação não tem problema. Inclusive é um programa social muito... Maravilha, muito bacana, né? A gente faz aqui na empresa e é realmente muito bacana. Eu vou abrir o microfone então do Flávio Almeida. Flávio, por favor, pode falar com a gente. Eu não estou conseguindo abrir e disponibilizar o seu microfone, Flávio. Se você puder, então, escrever para a gente, aí a gente lê aqui a sua dúvida. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui. Ó. Renan Barbosa. Renan Barbosa, estou abrindo o seu microfone. Alô, estão me ouvindo bem? Oi, Renan. Legal. Bom dia a todos. A minha pergunta é destinada ao contexto têxtil. Dentro da ABVTEX, existe a exigência do AVCB. Frente a auditorias da Disney, quando uma empresa tem o seu AVCB, quer dizer que foi aprovada a vistoria dos bombeiros foi aprovada, com apenas uma saída de emergência. A Disney exige 2 saídas de emergência quando o AVCB já foi aprovado pelos bombeiros? Não sei se deu. Não, deu sim. Existem algumas condições que, assim, não só no protocolo Disney, a BVTEX, no SMETA, no RBA, a maioria deles tem, tá? São condições exclusivas do processo. Então, são requisitos do processo de auditoria que, às vezes, sobressaem a legislação local, tá? Então, quando existe esse tipo de condição, onde o cliente ou o programa exige algo além do que é mandatório para a empresa, conforme legislação, a gente acaba, sim, levantando como um desvio, justamente pelo não atendimento àquele requisito do programa. O que eu e todos os auditores, a gente sempre acaba comentando durante as auditorias é que, assim, a empresa precisa verificar o quão viável por exemplo, abrir uma segunda saída de emergência, né? Ou quão viável é instalar
detector de fumaça na empresa, por exemplo. São requisitos que às vezes acabam entrando em alguns protocolos como mandatórios. Então, a gente leva em consideração, obviamente, a legislação, porém, a gente sempre vai pelo ponto mais restritivo. O que é o mais restritivo? É o protocolo, né, que está solicitando aquela condição específica, ou é a legislação? Então, é um mix, né? É um combo dessas duas condições. Mas, obviamente, em todos os casos, a empresa precisa fazer toda a avaliação para aplicação ou não, devido aos seus motivos internos, às vezes é infraestrutura. Então, tudo isso precisa ser verificado. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Sim, em partes. Um caso prático a gente tem aqui na nossa região do Médio Vale de Santa Catarina, existem muitas empresas onde não tem funcionários, às vezes o proprietário faz o processo produtivo, ou os 2 sócios, os 3 sócios, conforme for. Só que sempre, nesse contexto de empresas pequenas, de no máximo 3 sócios, ou seja, 3 pessoas, com uma unidade fabril com menos de 100 metros quadrados. O Corpo de Bombeiros aprovando apenas uma saída de emergência já é válido? Se for um requisito do cliente ter 2, não será válido, porque a gente vai levar em consideração o requisito do cliente. A gente vai colocar que conforme a legislação local está, porém não está atendendo na totalidade o requisito do cliente. Ou seja, nesse caso, é que assim, eu não tenho um checklist para verificar quantas saídas são exigidas pelo cliente, pela Disney. Eu não lembro desse requisito no da Disney, vou ser bem sincera contigo, tá? Eu teria que checar se existe esse requisito lá, como é que ele está, e se a gente consegue, de repente, colocar como atendido. A gente pode anotar aqui e depois eu te dou um retorno. Pode ser, por favor. Acho melhor, porque eu realmente, para não responder algo incorreto, eu prefiro checar e depois eu te dou um retorno. Pode ser, né? Claro, claro. O meu e-mail você consegue através do cadastro. Sim, sim. A gente pega pelo cadastro. Perfeito. Ok? Perfeito, muito obrigado. Imagina. Então, vamos lá. Seguindo, eu tenho uma pergunta aqui interessante da Aline Souza, moças. Além das auditorias, quais as outras formas que a Intertech usa para monitorar fornecedores? Depende do cliente, na verdade, né? Então, hoje a parte de auditoria é a base, né, para fazer o monitoramento da cadeia de fornecedores das empresas. Então, a Intertech tem alguns clientes, o cliente solicita à Intertech que faça a auditoria da empresa, né, naquela cadeia de fornecimento deles, e geralmente é o cliente que faz todo o monitoramento aí do processo, a verificação de risco, verifica também se a condição de validade daquela auditoria, a necessidade, por exemplo, de um acompanhamento de plano de ação pós-auditoria. Então, tudo isso acaba sendo determinado pelo cliente ou pelo protocolo que foi aplicado. Não sei se a Marina quer adicionar algum outro comentário. Isso, não, na verdade é justamente isso. A gente segue as orientações do cliente. Então, a gente tem diversos cenários, né? Em alguns casos a gente faz esse acompanhamento, né? A Intertech entra com essa função de auxiliar também o cliente a controlar a cadeia de fornecimento. Inclusive existem até plataformas, né? A Intertech possui algumas plataformas de auxílio, mas também nós temos outros processos que isso tudo é feito com o cliente. O cliente faz todo esse controle e ele encaminha para nós quando há necessidade de um processo de auditoria ou um processo inicial, ou então eles precisam realizar um acompanhamento, uma follow-up, mas isso é definido pelo cliente, né, por cada protocolo.
Alguns processos a gente trabalha com algumas empresas, a gente tem alguns clientes que eles têm o cliente para quem eles destinam o relatório e eles passam pela auditoria, e aí a gente não tem esse contato com o cliente, a gente só tem o contato com a empresa que recebe a auditoria. Então, a gente faz junto com a necessidade deles. Então, é feito normalmente dessa forma, né? O cliente define o prazo que ele precisa, eles que definem todas as diretrizes o ciclo da auditoria, então, de quanto tempo, qual a pontuação ou os requisitos que para eles o fornecedor fica como aprovado ou não, e aí a gente segue de acordo com essa necessidade e com essa solicitação. Muito bom, então é flexível e customizável, né? Sim, bastante. Então, por exemplo, posso até citar um exemplo, a gente tem um cliente hoje que, assim, pós-auditoria, a Intertech faz todo o monitoramento do plano de ação. Então, após a auditoria, a gente libera o relatório, faz a solicitação do preenchimento do plano de ação com causa raiz, ação corretiva e prazo, e conforme vão sendo findados os prazos, a Intertech, a gente tem uma equipe técnica que faz esse monitoramento e cobra essas empresas para envio das evidências para que a gente possa fechar os itens que ficaram com pendência e no final de 12 meses poder emitir um novo relatório. Mas esse é um caso específico de uma sistemática de um dos nossos clientes. Então, tudo vai depender, na verdade, do que o cliente necessita e dessa entrada que ele passa para a Intertech, de como é o fluxo de atividades. Importante. Eu estou agora, então, aqui, vou ler uma pergunta da Mônica Gama, em que ela pergunta: os documentos de licença de operação ambiental em São Paulo estão sendo emitidos por órgão municipal e está demorando muito em sua emissão. Qual a posição do auditor quando a empresa apresenta um protocolo emitido muito antes de seu vencimento, porém, no momento da auditoria, a licença está vencida e se tem apenas o protocolo? Deu para entender? Deu. Infelizmente, isso é bem comum. No estado de São Paulo, assim, em algumas regiões, para quem é de fora de São Paulo, só para entender, aqui em São Paulo, o órgão ambiental é a CETESB, só que a CETESB, ela simplesmente não dá conta de todo o estado. Então, para algumas regiões, é delegado aí à Secretaria de Meio Ambiente Municipal para fazer o licenciamento ambiental das empresas. Não sei, sinceramente, como é feita essa separação, porque aqui em São Paulo mesmo, tem locais de São Paulo onde é feito pela Secretaria do Verde, que é a Secretaria Ambiental do município, e há algumas empresas que têm o licenciamento da CETESB dentro da cidade de São Paulo. Então, essa separação, primeiramente, eu não sei explicar muito bem como que é feita pelo órgão, tá? Mas existe, sim, tanto a demora do órgão ambiental municipal quanto do órgão estadual. E isso vale, acredito eu, que para todos os estados que eu já visitei aqui no Brasil, que foram quase todos. E essa condição do protocolo, o que acontece? Para praticamente todos os estados, a regrinha é praticamente a mesma. A empresa ela precisa dar entrada na solicitação de renovação da licença ambiental com pelo menos 120 dias de antecedência ao vencimento. Quando o auditor vai fazer a auditoria, a empresa apresenta esse protocolo com mais de 120 dias aí do vencimento, e a licença já está vencida, a gente coloca essas informações no relatório, porém, a conformidade ou a não conformidade vai depender do programa de auditoria. Por quê? Há clientes que aceitam essa condição como ok. Por quê? O protocolo assegura que a empresa está dando continuidade e o órgão tem ciência disso. Porém, a maioria dos processos não aceita. Por quê? A empresa ela deu entrada no processo, está com o protocolo, está em andamento, mas o órgão ele pode deferir ou indeferir aquele pedido. Então, a empresa ela pode manter aí a sua licença, como o órgão pode deferir por N motivos, e a empresa perder a licença ambiental e ter que retomar todo o processo.
Então, existem alguns programas de auditoria que ele tem a opção, por exemplo, da gente inserir a nota de parcial. Então, ele não é totalmente atendido e, né, não fica como uma não conformidade total. Quando existe essa condição, então o auditor ele acaba colocando como parcial, pois entra como se fosse uma observação, né, uma não conformidade menor, de que o processo está em andamento, porém existe essa ressalva, né, porque o órgão ele pode deferir ou não. Porém, existe também alguns outros protocolos de auditoria que ele não tem essa condicionante. Então, ou eu coloco que está tudo ok, então eu coloco que está sim, que está atendido, ou que não está. Então, mesmo, né, na condição do protocolo, pode ser, dependendo do requisito do cliente e do protocolo de auditoria, que essa condição, né, que a Mônica citou, ela seja pontuada como não conformidade, tá? Mas aí, assim, estou tentando dar uma abrangência, porque são vários cenários diferentes e são vários requisitos diferentes, porque difere muito entre clientes, né, que solicitam auditoria e têm os seus requisitos mandatórios, e os programas em si de auditoria e o que eles permitem aí o auditor trabalhar. Então, infelizmente, às vezes, numa situação que está ok, que está legal, e a gente, durante a auditoria, a gente consegue checar isso, que a empresa está toda conforme, a gente acaba tendo que pontuar como uma não conformidade por ser um requisito do programa e do cliente também. A SMETA aceita o protocolo? SMETA fica parcial. Então eu vou aqui fazer a pergunta do Flávio Almeida. No caso do SMETA também depende do cliente, porque o SMETA é um programa global. A gente consegue colocar isso como uma não conformidade menor, como um parcial. Porém, depende da solicitação da auditoria. Então, por exemplo, existem empresas como Nestlé, Unilever, né, a PepsiCo. Então, cada uma tem uma diretriz. Então, aí vai depender da diretriz do cliente também em aceitar ou não aquela condição. Mas no caso do SMETA, em geral, ele vai ficar como uma não conformidade menor, aí vai ficar como um item de observação. Muito bem. Então, eu vou fazer agora a pergunta do Flávio Almeida, que ele escreveu aqui para a gente. Ele pediu desculpa, né, que ele teve um problema com o seu áudio, mas a pergunta dele é: qual a relevância da tabela de incompatibilidade de produtos químicos em auditorias? Tem o mesmo peso de uma FISP? Não, uma agrega a outra, na verdade. A FISP, né, é a ficha com as informações do produto. Então, lá você vai ter determinado qual que é a composição do produto, em caso de emergência, como que precisa proceder. Então, no caso de vazamento, o que você pode utilizar para, por exemplo, conter o vazamento. No caso de contato com os olhos, contato com a pele, quais são as ações, porque nem sempre... No caso de um acidente com produto, você pode simplesmente jogar água. Se for um ácido, né, a pele da pessoa some, dependendo do tipo de produto. Então, a FISP, ela é essencial para ter esse tipo de informação. Os funcionários que manipulam o produto ou que mexem na parte de armazenagem também com o produto químico precisam ter acesso fácil a essa informação e precisam ser treinados nela, tá? E a condição da tabela de incompatibilidade é orientativa justamente para esse pessoal que, por exemplo, faz a armazenagem, para não colocar um produto, por exemplo, um ácido junto com uma base no mesmo local, na mesma contenção, porque se houver vazamento, você pode ter um comprometimento ali e uma reação química, que dependendo do tipo de produto, pode virar uma grande condição aí de emergência, né, emergência química. Então, ambos são necessários, tá? Principalmente quando a empresa tem muito produto e tem muito produto incompatível. Então, eu já vi dentro de um único galpão células separadas, com produtos separados, e já vi também empresa onde deixa tudo junto, produto inflamável, produto corrosivo, produto tóxico dentro da mesma área. Então, é praticamente uma bomba. Então, a incompatibilidade química, ela precisa ser observada,
É bem fácil a tabela, na verdade, não sei se todos têm o conhecimento, mas é bem fácil a visualização da tabela, porque você vai pela classificação do produto, pela numeração dele, o que pode, o que não pode ficar junto. E essa informação, ela não necessariamente ela vai estar na FISPIC, tá? Porque a FISPIC, quem elabora é o fabricante do produto e às vezes ele não coloca. Então, as duas informações, elas precisam estar, sim, disponíveis na empresa. Tati, a empresa pode simplificar a FISPIC para facilitar o entendimento do colaborador? Depende, foi a Grace, né, que fez essa pergunta. Depende do que você quer dizer com simplificar, tá? Eu entendo como simplificar passar um treinamento, né, de uma forma geral, porém, a FISPIC em si, ela já é bem simples, né? Então, você vai lá no item 4, no item 5, você já tem essas informações. Então, é mais treinar o funcionário, o colaborador, a como ler a FISPIC. Então, onde ele vai buscar aquela informação? Desde a disponibilidade dela física no local de trabalho, onde que aquela FISPIC ela vai ficar alocada, e como que ele vai chegar na informação que ele precisa. Então, o simplificar e deixar a FISPIC mais simples seria só nessa visão, tá? Até mesmo porque um documento que poderia até ser utilizado para treinamento, mas assim, estou colocando numa hipótese, é um outro documento, que é a ficha de emergência, que é de transporte, que é, sim, uma FISPIC simplificada, que é justamente para que o motorista, quando está transportando o produto químico, ele não precise ficar lá com aquelas 10 páginas da FISPIC, procurando o que fazer numa situação de emergência. É meio que um cara crachá a ficha de emergência de transporte. Mas dentro da empresa, não vejo isso como uma solução, tá? Pode ser utilizada para treinamento, até mesmo para que os colaboradores tenham ciência desses documentos, mas eu acho melhor, na verdade, a instrução de como encontrar a FISPIC dentro da organização e dentro da FISPIC onde achar a informação que precisa. Grace, ela colocou se seria disponibilizar na máquina, no posto de trabalho, apenas as informações de segurança e meio ambiente. Isso. A FISPIC, ela precisa estar disponibilizada na sua, de forma completa, tá? Então, assim, ela pode estar, sim, tanto em meio físico, então, numa pasta lá dentro do armazém, como pode estar disponibilizada aí na máquina mesmo do colaborador, ali no posto de trabalho, porém, todo mundo que está ali tem que ter acesso àquela informação. E aí, a FISPIC, ela tem que estar disponível na sua totalidade. Não basta ser só um procedimento de o que fazer e o que não fazer, tá? Muito bem. A gente já está estourando aqui o nosso tempo, já estourou, na verdade. Eu vou abrir o microfone do Eric para ele fazer aí a pergunta dele, e aí a gente sana só essas perguntas que já estão aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar para a gente por e-mail ou fazer até por telefone. A gente vai pôr aí na tela para vocês os nossos contatos, já é a próxima tela, Marina, se puder passar. Então, vamos lá. Eric, estou abrindo o microfone para você. Pode fazer sua pergunta. Tá ok. Lá em referente à documentação de RH, né? Como que funciona a auditoria naquelas questões de certidão negativa, de fundo de garantia, INSS? O que é visto nesse item, né? E quais são os principais pontos pontuados aí? E uma segunda pergunta quando há alguns pontos de não conformidade, como que a Intertech trata isso? Tem um tempo específico para tratar isso? É necessário uma nova auditoria para verificação desses pontos do plano de ação? Como que funciona isso? Vamos lá, Eric. Quanto às certidões negativas, a ideia é verificar se a empresa ela realmente está fazendo o recolhimento, primeiramente o recolhimento e o pagamento para o órgão público. Então, porque senão existe uma condição de, lá dentro do holerite do funcionário, tá, que a empresa descontou o valor, por exemplo, do INSS, porém ela não está pagando, né? Ela não está repassando esse custo, está se apropriando indevidamente desse valor que foi descontado do funcionário. Então, essas condições de recolhimentos legais, elas são verificadas para checar se a empresa está de acordo com a lei,
tá? E se não estiver, se tiver algum problema aí nesse processo, é levantado sim como não conformidade. Não necessariamente só a verificação da certidão negativa. A gente sabe que, por exemplo, do INSS, hoje em dia, ela está compilada no montante aí que é uma condição de débitos federais. Então, o que acontece? Quando a certidão ela não consegue ser emitida ou ela está aquela certidão positiva com efeitos de negativa, o auditor, ele geralmente, o que ele pede para a empresa é apresentar os 12 últimos comprovantes para certificar que aquele recolhimento foi feito. Porque aí, para a auditoria de responsabilidade social, não se aplica a condição de verificar outros tipos de débito, tá? Então, a gente faz essa separação. Então, se não tiver a CND, né, se não tiver a certidão negativa, a gente consegue evidenciar que a empresa realmente está fazendo o recolhimento devido e efetuando o pagamento através desses comprovantes dos últimos 12 meses, tá? Essa foi a sua primeira pergunta, correto? Correto. Esclarecido, Eric? Sim, foi. A sua segunda pergunta, desculpa, você pode repetir? Foi referente aos prazos de plano de ação, né? Se durante a auditoria foi pontuado alguma não conformidade, quais são os prazos que são exigidos aí geralmente para ter um plano de ação, e se é necessário ter uma nova auditoria, né, para a Intertec estar avaliando esses pontos novamente, como que funciona essa gestão depois aí da auditoria? Ah, ok. Bem, Eric, é mais uma questão que eu tenho que responder de uma forma bem genérica, tá? Porque vai depender muito do programa de auditoria. Então, dando alguns exemplos, existem programas de auditoria onde, pós-auditoria, é feita a verificação num prazo máximo aí de 6 meses, onde pode ser via DESC, que a gente chama, que é o envio da documentação posterior da auditoria para verificação dos itens que ficaram com algum tipo de pendência, a conformidade dos mesmos, então as ações que a empresa tomou pós-auditoria. Tem programa, na verdade, a maioria deles pede uma auditoria de follow-up, também nesse período aí de 6 a 12 meses, dependendo do cliente. Então, a empresa, após a auditoria, ela toma suas ações, né? A Intertec, ela não se envolve quanto à verificação de plano de ação e verificação de evidências, porque o cliente pede, o programa pede para que seja uma auditoria de follow-up. Então, o auditor, ele retorna à empresa para verificar os itens que ficaram com pendência da auditoria anterior, tá? Então, e condição de prazo, tudo também vai depender do tipo de não conformidade. Então, se você observar dentro de todo o escopo da auditoria de responsabilidade social, tudo que fere diretamente direitos humanos e direitos do trabalho são considerados itens críticos. E tudo que for referente, por exemplo, à condição de saúde e segurança do colaborador, com riscos graves aí ao funcionário. Então, esses requisitos, geralmente, na maioria dos programas, eles são considerados itens críticos. Então, para esses itens críticos, o prazo de solução, ele é bem menor do que os demais. Então, existem condições pontuais, onde tem itens aí que giram em torno de, vamos colocar assim, de 2, 3 meses até 6 meses, e tem outros, se, por exemplo, foi identificado um item de tolerância zero, como abuso, assédio, discriminação, trabalho infantil, trabalho involuntário, esses itens, eles requerem aí uma ação imediata por parte da empresa. E então é questão de 5 a 10 dias no máximo para a empresa já apresentar alguma ação para o cliente, né? Mas novamente, vai depender do programa de auditoria e do cliente que requisitou esse processo de auditoria também, até mesmo para que entre nessa avaliação de risco do próprio cliente, tá bom? Ah, entendi. Cada programa de auditoria tem uma fórmula de cálculo, né? Sim, tem uma fórmula de cálculo, tem um período, né, tem um prazo, tem o programa de auditoria que, independente da não conformidade, o prazo são 3 meses.
E tem programas de auditoria que permite 6, 12 meses. Então, vai depender também do programa e o cliente, né? O que o cliente vai falar, se aquela condição para ele é um risco, por exemplo, a imagem do cliente, aí ele vai pedir uma ação mais rápida por parte do seu fornecedor. Então, tudo isso é ponderado e é levado em consideração aí caso a caso. Ah, entendi. Ok, muito obrigado. Imagina, Eric. Obrigada a você. Vamos lá, Tati, a gente vai responder as duas últimas perguntas aqui para a gente encerrar o nosso webinar de hoje. O Luiz Santos pergunta como funciona a abordagem na fábrica em relação à auditoria com funcionários. Como eles serão abordados? Na fábrica? Desculpa, de quem foi a pergunta? Luiz Santos, é isso mesmo. Gostaria de saber como funciona a abordagem na fábrica em relação à auditoria com funcionários. Como é que eles serão abordados? Então, assim, existem duas condições, né, de entrevista com funcionário. A gente tem a entrevista, realmente, que é conduzida dentro de uma sala, onde está só o auditor e o funcionário, que é uma entrevista voltada aí para verificar o clima organizacional, né? Então, como que a empresa aplica aí treinamento e boas práticas de trabalho. E tem, né, durante a visita às instalações, tem aquela entrevista mais informal, realmente, onde o auditor, ele geralmente, né, ele vai estar sendo acompanhado aí por alguém, algum representante da empresa. Vou dar um exemplo. Ele está vendo a operação e aí ele vê um equipamento que aparentemente tem algum risco à saúde do colaborador. Então, ele vai perguntar para o representante da empresa se ele pode falar um pouquinho com esse funcionário que está operando a máquina, e ele vai chegar nesse funcionário, vai se apresentar e vai perguntar algumas coisas referentes ao equipamento que o funcionário está mexendo, como é que funciona, vai fazer algumas perguntas a respeito de segurança, se o funcionário acha que é seguro trabalhar com aquele equipamento, por exemplo. Então, essa abordagem durante a visita às instalações é mais para entender um pouquinho do processo, né? Então, assim, você faz essa atividade, como é que funciona? Tal, você mexe com qual equipamento? Você usa qual EPI? Então, é mais voltado para esse ponto, né? Mais da parte de saúde e segurança do funcionário, essas entrevistas durante a visita. E aí tem as entrevistas confidenciais, que são aí dentro de uma sala, onde o auditor ele faz uma seleção de alguns funcionários para que sejam entrevistados para colher um pouco mais de dados aí. Mas na visita é mais voltado aí entrevista para saúde e segurança mesmo. E aí, para fechar, a gente responde a pergunta da Kátia Gomes, em que ela pergunta se o SMETA é um certificado de responsabilidade social. Não, o SMETA não é um certificado, tá? Essas auditorias que a gente está comentando de responsabilidade social, elas não geram certificado. Assim, geram e não geram, tá? No caso do SMETA, ele não gera um certificado, ele é um relatório geral, ele não gera nenhuma pontuação final, na verdade, porque os itens que são abordados lá, eles são extensos, mas são bem genéricos, e aí cada cliente avalia o resultado do seu fornecedor com base na sua avaliação de risco interna, né? Qual que é o risco agregado daquele fornecedor dentro da sua cadeia, e com base nas não conformidades que foram levantadas, o que é, né, o que de impacto esse fornecedor está gerando para a sua cadeia, tá? Então, não é um certificado. Existe, por exemplo, a auditoria Disney, que a Disney, né, aceitando toda a condição da auditoria realizada, ela emite um certificado chamado FAMA, mas também só vale para eles, né? Existe o programa da BVTEX, por exemplo, que ele emite também um certificado, o selo de aprovação da BVTEX, que vale aí para a cadeia de magazines, né? Nessa parte têxtil. Então, vai depender do tipo de programa, mas eles não são considerados certificações. Por quê? São códigos de conduta internacionais, tá? Então, de uma forma geral, todos abordam praticamente a mesma coisa, tá? Existe uma diferenciação entre um programa e outro quanto à quantidade de itens, quanto a dimensionamento da auditoria. Então, tem uns que são mais restritivos. Então, o SMETA, por exemplo, é um programa bem completo,
O RBA é um programa bem completo também, mas eles não são qualificados aí como certificações, tá? São avaliações do sistema aí da empresa quanto à responsabilidade social. Muito bem, muitas dúvidas pertinentes, né, sobre essa e outras questões, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Eu acredito que a gente tenha compartilhado com vocês todos, né, a nossa audiência está muito grande nesse momento e a gente acredita que tenha ajudado vocês com as dúvidas, e a Intertech vem ajudando todas essas empresas a retomar suas atividades essenciais e para que sofram o mínimo de impacto possível. Os nossos contatos estão aí na tela de vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem encaminhar para a gente direciona para as especialistas que fizeram aqui a apresentação e elas serão respondidas. De minha parte, eu encerro por aqui, agradecendo a participação de todos vocês e passo a palavra para as moças finalizarem a nossa apresentação de hoje. Muito obrigado. Eu também queria agradecer, tá? As perguntas, eu acredito que tenha ajudado aí a enriquecer um pouco mais esse webinar, tá? Muitíssimo obrigada aí pela participação de todos também, e como o Robinho comentou, havendo dúvidas, por gentileza, não deixem essas dúvidas ficarem aí na cabeça, pode passar para a gente, e assim que possível a gente dá um retorno aí para sanar qualquer dúvida de vocês. Então, muitíssimo obrigada e um excelente dia. Obrigada, bom dia, a gente fica à disposição de vocês.